Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Garcia mais uma vez no canal do The Playoffs e vamos falar um pouquinho sobre ataque. Sei que não é muito minha praia, né? Gosto mais da defesa, mas tá na hora da gente eleger aqui a seleção dos jogadores de ataque mais subestimados da NFL. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Antes de mais nada, fica aquele pedido, né? Ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, deixa um like, deixa um comentário aqui, eu venho responder vocês pessoalmente para ver se a gente concorda na seleção, se a gente discorda. E vamos abordar mais ou menos no mesmo critério que a gente trabalhou a defesa, né? São jogadores que são extremamente qualificados, produzem em alto nível, mas eles acabam recebendo um reconhecimento muito grande, especialmente aqui no Brasil. Tá, então vamos montar primeiro a nossa linha ofensiva e eu já deixo um muito obrigado ao meu colega aqui do The Playoffs, do Lucas Oliveira, deve estar aparecendo aí na tela uma foto bem bonitona dele, que me ajudou, né? O Lucas, nosso especialista em linha ofensiva, ele me ajudou aqui a trazer os nomes que eu vou pegar aqui para vocês. É o Kolton Miller, né? Seria o left tackle lá do Las Vegas Raiders, na opinião do Lucas. É um jogador que evoluiu muito ao longo da carreira, né? Começou com uma certa desconfiança, foi mantido na posição de left tackle mesmo com a contratação do Trent Brown, que na época estava sendo muito bem pago pelos Raiders, e se desenvolveu muito bem. Hoje é a grande segurança ali do Derek Carr, e é uma das grandes apostas dos Raiders para conterem uma dupla de pass rush que tem praticamente qualificada em todos os times da divisão. No lado do Kolton Miller, logo ali, o nosso left guard seria o Laken Tomlinson, que para mim foi uma das melhores contratações dos Jets em muito tempo, né? Ele vem disputando a carreira dele pelo San Francisco 49ers, é um jogador que tem uma capacidade de engajamento de bloqueio sensacional, né? Ele era para mim uma das grandes notícias, um dos grandes peças lá do esquema do Kyle Shanahan, e acredito que ele vai se dar muito bem lá com o sistema do Jets, né? Que acaba sendo bastante parecido, tem muita da comissão que era dos 49ers, então deve ajudar bastante. Na posição de center, né, que seria o principal jogador da nossa linha ofensiva, ali lendo todas as blitz, indicando qual linebacker cuidar, qual gap cada um dos defensores pode acabar tentando invadir. E o nosso center foi uma surpresa até para mim, né? O Chase Howler, do Washington Commanders, né? O Lucas destacou que é um jogador que é aqueles líderes silenciosos, né? Um cara que lidera pela técnica e que valoriza bastante a posição de center, né? Uma posição extremamente importante para conduzir toda essa linha, né? As OLs que na NFL são provavelmente a unidade mais unida, né? Então é algo que geralmente quando você tem um líder expressivo nessa unidade, essa unidade ela começa a produzir em bom nível, né? Então fica aí o destaque para o Chase Howler lá do Washington Commanders. E ao lado direito dele, o nosso right guard seria o Chris Lindstrom, do Atlanta Falcons, né? Mais um jogador aí que acaba tendo pouco amor aqui no Brasil, mas o Lucas destaca pra gente, né? Ele diz que é um jogador realmente diferente, que vem sendo uma das poucas notícias boas no ataque lá dos Falcons, e talvez fosse a última esperança ali do Matt Ryan, né? Quando ele tinha ainda um contrato com a franquia da Georgia, e agora ele vai tentar defender aí, quem sabe, um quarterback calouro, ou pelo menos essa transição aí com o Marcus Mariota. Mais um jogador que se destaca bastante no quesito de proteção ao passe, então aí vale o destaque para o nosso Chris Lindstrom, nosso right guard aqui na seleção. E na posição de right tackle vem um jogador que talvez seja o mais reconhecido dessa linha ofensiva, pelo menos dessa aqui que nós montamos, mas ele acaba ficando um pouquinho à sombra do Quentin Nelson, né, o espetacular left guard lá dos Colts. A gente está falando, é claro, do Brandon Smith, que foi uma seleção, se não me engano, de terceira rodada no seu draft, e é um jogador que produz em altíssimo nível, né, uma das âncoras ofensivas desse ataque que depende de Jonathan Taylor, e quem sabe agora também do Matt Ryan, né, que acabou de chegar. Então é um excelente right tackle, e eu acho que os Colts eles têm que manter esse jogador o máximo de tempo possível, né? A gente vê ele sofrendo bastante na posição de left tackle, mas o lado direito está bem garantido com o Smith, e acho que é um jogador que ele talvez seja o mais reconhecido dessa nossa linha ofensiva, mas é realmente um jogador sensacional, merece todo o destaque, sim. Antes de pular para os recebedores, pro running back da nossa seleção e até mesmo pro quarterback, eu vou destacar aqui o tight end que a gente escolheu. E o tight end que a gente trouxe, aí já tá na minha conta, né? nem pode reclamar lá com o Lucas. O tight end é o Mike Gesicki, do Miami Dolphins, né? Um jogador que vem produzindo muito bem, mesmo quando um quarterback
acaba não jogando tão bem assim, né? Então ele já teve ali algumas variações com o Fitzpatrick, ele teve tempo que ele jogou com o Tua Tagovailoa e também com o Jacob Brissett, e mesmo assim ele mantém bons números, ele mantém boas atuações. O Gesicki é uma arma muito interessante para red zone, e acho que nesse ataque agora, se formando com Jalen Waddle e o Tyreek Hill nas extremidades, é muito possível que ele acabe utilizando bastante aquela zona central do campo para aparecer em profundidade, ou até mesmo em rotas curtas e aproveitar esses espaços ali atrás do linebacker, às vezes até à frente deles para avançar um pouquinho no campo. É um jogador bastante interessante, que pode ter um ano aí muito melhor, justamente porque agora tem mais armas no ataque, ou seja, as defesas têm que se preocupar com mais jogadores. No momento que tem que marcar a velocidade de Tyreek Hill e uma rota muito polida do Jalen Waddle, talvez sobre mais espaços ainda para o Gesicki causar bastante danos nas defesas. Na posição de wide receiver, selecionei aqui 3 nomes para nós. Tá? E vocês vão ver que não são nomes extremamente badalados no Brasil, são nomes de jogadores muito produtivos, e a grande característica em comum entre eles é que eles não têm muita ajuda da posição de quarterback, né? São jogadores que acabaram jogando aí os últimos anos, pelo menos com quarterbacks bem abaixo, né? Desses 3 nomes aqui, acho que somente um a gente pode dizer que já jogou com quarterback Hall da Fama, e vou deixar ele para o final, inclusive. O primeiro deles talvez tenha agora a grande expectativa na própria carreira, né? Ele vai jogar pela primeira vez com um grande quarterback, né? Ele deve ter sido uma das pessoas que mais comemorou a troca pelo Russell Wilson. E eu tô falando do recebedor número 1 do Denver Broncos, o Courtland Sutton. Eu sei que muita gente fala de Jerry Judy, muita gente fala que o Tim Patrick pode se desenvolver ainda mais, mas eu acho o Sutton um verdadeiro wide receiver número 1. Um jogador que consegue recepções contestadas, corre boas rotas, tem velocidade e ele é bastante agressivo quando você precisa que ele entre nos bloqueios ou até mesmo na disputa com os próprios defensive backs. O Courtland Sutton, ele teve algumas baixas nos números deles em virtude de lesão, né? Teve uma temporada que ele perdeu praticamente inteira com uma lesão no ombro, mas é um jogador que a gente tem que ficar de olho, e agora com a chegada do Russell Wilson talvez ele consiga produzir em nível mais alto ainda, que é a grande esperança lá no estado do Colorado inteiro, né? Além do nosso queridíssimo Courtland Sutton, a gente vai destacar aqui também o DJ Moore, né? Um recebedor que tem 4 anos de NFL e em 3 deles conseguiu superar a barreira das 1.000 jardas. E aí você pensa, quem foram os quarterbacks dele para isso, né? Sam Darnold, Cam Newton. Então, assim, realmente... Claro, a gente tá falando aqui do Cam Newton, né, na fase final de carreira, que ele já não consegue produzir tão bem. E são quarterbacks que estão longe de ser os melhores, estão longe de um top 15 da NFL, e mesmo assim o DJ Moore consegue produzir em altíssimo nível. O ataque dos Panthers, que deveria ser um pouquinho mais produtivo, um pouquinho mais firme, acaba dependendo bastante de jogadores explosivos como o DJ Moore e o Kit McCaffrey para conseguir avançar no campo. Então, para mim, é um dos jogadores jovens da NFL que tem muito espaço para brilhar e que com certeza está torcendo muito para que a franquia acerte na posição de QB e tenha um pouquinho mais de estabilidade nesse posto. E para completar o nosso time aqui de recebedores, eu vou colocar no slot receiver aqui o Brandon Cooks, né, um jogador que já disputou 2 Super Bowls, infelizmente para ele acabou perdendo os 2, né, um pelos Rams e um pelos Patriots. Ele perdeu para os Patriots e perdeu para os Eagles, se eu não me engano nesse Super Bowl inclusive ele saiu com uma concussão logo cedo, e é um jogador que ele sempre foi extremamente dinâmico, né, começou lá em New Orleans com temporadas bem interessantes junto ao Drew Brees, e das 8 temporadas que ele tem na liga, somente em 2 ele não ultrapassou a barreira das 1.000 jardas. Então ele é um jogador extremamente produtivo. Hoje joga com o Davis Mills, que a gente não sabe quanto tempo vai ser o quarterback do Houston Texans, e mesmo num time bastante enfraquecido, ele acabou produzindo muito na última temporada, né? O Brandon Cooks eu também gosto de destacar pelo fato de que ele teve muitos problemas de concussão ao longo da carreira, chegou a se imaginar que talvez ele tivesse que se aposentar cedo em virtude disso, e mesmo assim ele perde pouquíssimos jogos, né? Se você vai analisar o número de jogos de partidas disputadas por ele ao longo da carreira, é um número extremamente elevado. Então é um jogador que merece mais destaque, mais carinho e um pouquinho mais de reconhecimento de nós, especialmente aqui dos fãs brasileiros. Como running back da nossa seleção, eu separei um jogador aqui que ele é um dos queridinhos do Fantasy, mas não é um dos queridinhos quando a gente vai falar dos melhores jogadores da posição, né? A gente geralmente fala em McCaffrey, Derrick Henry, Jonathan Taylor, Saquon Barkley às vezes, né? E a gente geralmente deixa de fora o Austin Ekeler, né? Um dos melhores running backs da NFL, um dos mais produtivos, que joga lá no Los Angeles Chargers e realmente teve uma temporada sensacional no último ano, né? As pessoas acabam tendo um pouquinho de preconceito porque ele aparece muitas vezes com destaque no jogo aéreo.
e acaba não produzindo tanto no jogo terrestre. Mas aí eu acho que é simplesmente um puro preconceito, porque o seu running back ele tem que ser produtivo. Ele não tem que correr bem com a bola, ele tem que ser produtivo. Se o seu esquema privilegia que ele receba passes e ganhe muitas jardas, conquiste first downs assim, eu acho que é um jogador que cabe muito bem no sistema, né? Então eu acho que o Austin Ekeler é um jogador que merece um pouquinho mais de carinho, um cara que consegue ler blitz, ele consegue sim produzir no jogo terrestre e se destaca bastante recebendo bola, saindo do backfield, ajudando bastante o Justin Herbert nesse desenvolvimento para ele se tornar um dos melhores quarterbacks da NFL, o que na minha opinião o Herbert já é sim. Antes do nosso quarterback, eu vou trazer aqui o nosso coordenador ofensivo para deixar um pouquinho de suspense na posição mais importante do jogo, né? E o coordenador ofensivo que eu escolhi é mais um desses nomes que pouco se valoriza, né? E eu fiz questão de ir lá buscar no Baltimore Ravens o Greg Roman, porque é um coordenador que conseguiu adaptar todo um ataque que vinha com um estilo de jogo para um novo quarterback que chegou, no caso do Lamar Jackson. Isso rendeu apenas o título de MVP, né, melhor jogador da temporada para o Lamar, num ataque que produziu números históricos, especialmente no jogo terrestre, e quebrando um pouquinho o preconceito do pessoal de que o Lamar Jackson não pode conduzir um ataque, né, não pode conduzir um time. Ele foi absolutamente dinâmico, e eu acho que o Greg Roman ele foi extremamente inteligente em começar a desenvolver o jogo aéreo do Baltimore Ravens. A gente tem que lembrar que os Ravens não têm um recebedor número 1 verdadeiro, né? Eles acabam utilizando o tight end, assim, mas o wide receiver eles não têm, e mesmo assim é um time que está sempre brigando, sempre incomodando e sempre pontuando bastante. Eu acho que a gente tem que valorizar os treinadores que conseguem encontrar soluções quando todo mundo não consegue ver. O Greg Roman ele perdeu praticamente todo o backfield dele na última temporada e mesmo assim ele teve chances de playoffs até a parte final da temporada, mesmo alguns jogos até mesmo sem o Lamar Jackson. Então isso mostra que é um coordenador bastante inteligente, bastante adaptável e um cara que consegue extrair muito dos seus jogadores. Então eu acho que vale um pouquinho mais de reconhecimento para um coordenador que a gente geralmente não coloca ali entre os melhores na arte de chamar jogadas. Eu confesso que na posição mais importante do jogo eu fiquei com um pouco de dúvida aqui. 3 nomes me vieram à cabeça, porque a impressão que eu tenho é que os quarterbacks que são bons de verdade, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Os que são ruins de verdade, também todo mundo vê. E esses 3 nomes que eu separei aqui, eles acabam ficando para uns de um lado e para outros do outro lado. E aí eu separei o nome do quarterback Kirk Cousins, do Minnesota Vikings, do Ryan Tannehill, do Tennessee Titans, e do Derek Carr, lá do Las Vegas Raiders. E dei pro meu chefe, dei pro editor, pro Ricardo Pilat, acabar escolhendo aqui, e o Pilat, sem titubear, até surpreendente, ele acabou escolhendo o Derek Carr, do Las Vegas Raiders. Então vamos ficar com o Carr aqui na posição de QB. É um jogador que ele se desenvolveu, na minha opinião, um pouco mais tardiamente do que outros quarterbacks, justamente porque no terceiro ano dele como profissional ele sofreu uma lesão muito grave, que acabou tirando ele da pós-temporada que ele conduziu, numa campanha de MVP que ele teve em 2016. No ano seguinte acabou sofrendo os efeitos dessa lesão e logo após, com a chegada do John Gruden, ele acabou tendo que se adaptar a todo um ataque diferente com um desmanche do time que ocorreu ainda em Oakland. E o Carr ele veio se desenvolvendo e veio tendo uma temporada sempre melhor que a anterior nos últimos 3, 4 anos. Chegou com algumas vitórias bem emblemáticas, como aquela sobre o Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes dentro do Arrowhead Stadium. E acho que culminou na vitória mais simbólica dele pelos Raiders sobre o Justin Herbert na última rodada da temporada regular do último ano, em que os Raiders classificaram para os playoffs e acabaram ainda eliminando o Los Angeles Chargers, um time que resguarda bastante rivalidade com os Raiders. E o Carr é um jogador que ele tem alguns problemas de proteção de bola dentro do pocket, às vezes ele acaba sofrendo fumbles demais, mas ele vem se tornando um líder muito forte de vestiário. Ele passou pela situação da demissão do John Gruden, do acidente terrível do Henry Huggs, e aquilo ali acabou só fortalecendo ele como um líder de vestiário, e hoje é o jogador que é realmente um modelo para os demais, e agora ganhou a ajuda da franquia, Finalmente, depois de tanto tempo, a franquia troca por um recebedor número 1, desenvolve o Hunter Renfrow e consegue resgatar a vida e a carreira do Darren Waller, com uma linha que ainda tem algumas questões, mas um jogo terrestre bem interessante. A chegada do McDaniels deve fazer aí o Carr talvez ter a chance de desenvolver a melhor temporada da carreira dele.
Eu, como torcedor dos Raiders, torço para isso, mas ainda fico um pouquinho reticente. Então, vamos retomar aqui a nossa seleção e a gente encerra mais um vídeo aqui no canal do The Playoffs, né? Temos como linha ofensiva Colton Miller, o Laken Tomlinson, Chase Howler, o nosso queridíssimo Chris Lindstrom e como right tackle o Brandon Smith. Né, o nosso tight end é o Mike Gesicki, lá dos Dolphins. Temos um trio de recebedores bem dinâmico, né, com o Brandon Cooks, dos Texans. Temos o DJ Moore, lá do Carolina Panthers. E no outro lado do campo colocamos o Courtland Sutton, do Denver Broncos. O nosso running back é o Austin Ekeler, do Los Angeles Chargers. Quarterback Derek Carr, Las Vegas Raiders. E o nosso coordenador ofensivo ficou o Greg Roman, lá do Baltimore Ravens. E acho que ficaria um time, no mínimo, muito interessante com essas opções aqui. E fica a pergunta, né? Esqueci de alguém? Botaria alguém no lugar? Se for OL, xinguem o Lucas aqui nos comentários, né? Não, a culpa realmente não é minha. Mas deixa os comentários aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até a próxima, gente. Vamos trazer muito mais conteúdo aí pra vocês.